Salve, rapaziada, chegando para o 13º episódio do Trio de Ataque Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos então para mais um episódio aí comentando sobre Libertadores, Copa do Brasil, entre outros assuntos. Bom, se você está assistindo esse episódio aqui no Spotify ou então nas outras plataformas aí de streaming, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, eu peço para que você siga a gente aí, né, nessas plataformas. E caso você esteja aí no YouTube, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e deixe o like aí também, para que você possa receber todas as notificações aí caso a gente poste algum vídeo. Tudo bem? A gente está postando normalmente aí na sexta ou então no sábado. A gente de vez em quando tem necessidade de postar na segunda. Então, não é muito previsível quando a gente posta. Eu acho melhor vocês acompanharem a gente aí, ativando o sininho também no YouTube, caso você esteja assistindo lá, beleza? Então é isso, hoje a gente vai falar, como eu já disse, de Libertadores, vamos falar de São Paulo, Flamengo, dar uma comentadinha um pouquinho em cima dos outros assuntos aí dos outros clubes. A gente vai comentar, obviamente, sobre Copa do Brasil, Vasco e Botafogo, né, o clássico aí que passou o Botafogo na Copa do Brasil. A gente vai comentar um pouco sobre essa situação complicada aí que está rolando no jogo Palmeiras e Flamengo. Está tendo toda uma discussão se o jogo precisa ocorrer ou não, né? Os jogadores do Palmeiras querem jogar, fizeram questão de falar com o sindicato dos atletas que querem jogar, que acham importante jogar a partida. A gente vai fazer também o clássico palpitão. Bom, então é isso. Estou aqui mais uma vez hoje com o Léo Velho e João Marcelo Santos. É um prazer ter vocês aqui de novo também, junto comigo, junto com a gente, essa rapaziada que está toda assistindo aí. Salve, rapaziada. Vamos aí comentar mais um episódio, rodada da Libertadores e algumas polêmicas aí para reta final. Vamos aí. Salve para vocês dois aí. Salve, rapaziada. Vamos que vamos aí para mais um episódio. Então vamos começar falando aí primeiro de São Paulo, do Clube Paulista aí que perdeu para a LDU por 4-2, saiu assim perdendo de 3-0 no primeiro tempo, depois ainda conseguiu fazer uns golzinhos, mas de qualquer maneira acabou perdendo, não conseguiu reagir lá no Equador, na altitude de Quito. E a situação do São Paulo é bem complicada no seu grupo, terceiro lugar, né? E está no grupo, lembrando, com o River Plate e a LDU, dois times super tradicionais também, que tem títulos também de Libertadores, né? Então, é uma situação bem difícil e o Fernando Diniz, novamente, sempre que tem um fracasso do São Paulo, o pessoal arruma um jeito de, né, culpar o Diniz. E alguns dizem que é merecido, outros não. Alguns dizem que a situação do clube está complicada mesmo, também a política toda e tal. Nessa semana a gente teve ainda um problema com o Daniel Alves, que ele ficou fora do jogo e aí apareceu tocando pandeiro, o cara estava com lesão no braço, e aparece tocando pandeiro, tocando não sei o que, violão, acho que era violão, na verdade. Aí, enfim, eu quero ouvir de vocês então. Problema do São Paulo, eu vou perguntar até de novo isso aí para vocês. Problema do São Paulo, política, Diniz, qual é o real problema do São Paulo? Se ainda dá, o São Paulo ainda consegue passar nesse grupo aí da Libertadores, tem que operar um verdadeiro milagre, não é verdade? O problema do São Paulo é o combo disso tudo. É a política, mas principalmente nesse momento é o Raí. O Raí, nesses 2 anos aí, nesses três, né? Que vem sendo diretor de futebol do São Paulo, colocou o São Paulo 2 vezes para jogar Libertadores com técnicos inexperientes na competição. No ano passado, o São Paulo cai na pré-Libertadores com o Jardine, que ele demitiu o Aguirre no final do 2018 e manteve o Jardine. E esse ano o Fernando Diniz, né? Que acho que só não foi demitido lá no Paulista porque a direção do São Paulo vai mudar, muito provavelmente, né? Vai ter eleição agora em dezembro. Só que aquilo, né? Acredito que a direção nova que vai assumir pretendia estar disputando ainda a Copa Libertadores, né? Pelo menos você passar a fase de grupos e provavelmente não é o que vai acontecer, porque o São Paulo realmente caiu no grupo da morte, com a LDU e o River, né? O Binacional era um time que era o time para ficar com 0 pontos, e hoje tem 3 graças ao São Paulo, que perdeu lá na altitude. E quando você tem um grupo com River e LDU, você tem que ganhar as 2 vezes o time fraco do grupo. O São Paulo não conseguiu. Acho que até que vence no Morumbi. Mas agora o São Paulo precisa ganhar lá na Argentina
Não vai ter torcida, evidentemente, mas é claro que o River é um time muito tradicional e é muito difícil ganhar lá em Buenos Aires. O São Paulo que perdeu para a LDU agora, nessa última rodada, na altitude, é um jogo que a gente sabe que é muito difícil ganhar lá na altitude de Quito. Ainda mais tentando sair com bola no pé a todo momento e tomando aquele gol lá, aquele segundo gol patético, como o jeito que tomou. E o jogo foi patético em si, tanto que o Trellis entrou, né? O cara que o Fernando Diniz nunca utilizava, do nada o cara entra e faz um gol, enfim. Eu acho que o São Paulo poderia estar numa situação melhor hoje se tivesse torcida nos estádios. Porque o São Paulo, com torcida no Morumbi, jogando Libertadores, é muito difícil ganhar. São Paulo com times piores do que tem atualmente já ganhou do River do Galhardo no Morumbi. Então, acho que o empate, né, no Morumbi, acho que pode ser atrelado ao fato da falta de torcida. E agora só um milagre. Eu acredito que o São Paulo não vai passar de grupo realmente. Vai ter mais uma eliminação precoce este ano. E se junte a mais um dos fracassos dessa direção, do Raí como diretor de futebol, e do Fernando Diniz, que o futebol dele até é um técnico que realmente joga pra frente, a gente já sabe disso tudo. Só que eu acho que não dá pra você falar que é muito difícil fazer o que ele faz se ele não tem resultado. Eu acho que difícil é você jogar um futebol bonito, do jeito que o Jorge Jesus jogava no passado, do jeito que o São Paulo ele tenta jogar, e ter resultado. Isso sim é difícil. O Fernando Diniz só tem o futebol bonito. O resultado ele nunca teve e acho que por enquanto continua sem tê-lo. Eu também compartilho da opinião do Léo. Acho que dificilmente o São Paulo segue na competição. E acredito que só vai restar o brasileiro no fim das contas, o time paulista. Eu acho que até o São Paulo teria certa condição de brigar com o Inter ou com o Flamengo, mas é um time muito irregular, como a gente já vem batendo na tecla aí há muito tempo. E a exemplo da política, né, como sempre, né, reflete o momento do clube. Já tem uma certa divisão na diretoria do São Paulo em relação ao futuro do Diniz. O Leco, presidente, aparentemente foi a favor da demissão dele logo depois da derrota em Quito. E o Rair, pela vez dele, foi contra. Ainda confia na sequência do treinador. Então fica sempre nesse impasse, fica a situação muito permeando, né, muito esse campo político do São Paulo também. E o torcedor ele não tem tido paz aí por um bom tempo. Eu acredito que o sonho da Libertadores vai ficar mais distante. Assim, do jeito que as coisas andam, é difícil que o São Paulo também brigue por título no Brasileiro, embora eu acho que no papel teria totais condições. Mas o clima que se criou no São Paulo realmente dificulta muito a sequência da temporada aqui para frente. Bom, São Paulo, como eu já falei, terceiro lugar no grupo, está atrás justamente da LDU e do River. O Binacional, né, tem 3 pontos ali, tomou inclusive outra goleada do River, né? Já tinha tomado antes aí do período de parada e agora tomou mais uma. Então, tinha tomado 8-0, agora tomou 6. Enfim, é realmente complicado o São Paulo perder para um time desse nível, né? Difícil demais, um time inclusive estreante em Libertadores, né? Nunca tinha disputado, né? Sem muita tradição. O que me impressiona realmente no São Paulo é essa vinda de jogadores aí da base, né? Inclusive no banco lotado de jogador da base, né? E o Diniz tenta investir bastante nisso. Pablo, né, assim, uma decepção, acho que é uma clara decepção no elenco do São Paulo. O cara, assim, pode até fazer os golzinhos lá de vez em quando, mas vindo com aquele valor lá do Atlético Paranaense, né? Com aquela temporada maravilhosa. Foi uma aposta, quer dizer, não foi uma aposta, né? Foi uma contratação de peso de São Paulo que era para ter rendido. Não está rendendo, né? Pretendido até pelo Flamengo, né? Isso aí. Antes do Flamengo contratar o Gabigol, era o Pablo, né? Que estava no radar. E, assim, é complicado mesmo. Assim, e outra coisa ainda, né? Alguns dos jogos do São Paulo também são muito irregulares. O Igor Gomes, por exemplo, muito irregular. Em alguns jogos ele é muito respeitado, né? A mídia fala muito bem e tal. E nos outros ele nem aparece, some, né? Enfim, não faz nenhuma diferença ali no meio de campo. Obviamente que ele não deve pegar essa responsabilidade toda, mas de vez em quando, né? O elenco meio inconstante do São Paulo, ele faz com que isso aconteça, né? Que o jovem de vez em quando tem que tomar a rédea, que está com mais gás, né? E tal. E tem mais o sangue do clube, por ter sido revelado, enfim.
Inclusive o menino Diego, né, o zagueiro Diego, que inclusive está fazendo ótimas atuações aqui, segundo o SofaScore, foi a melhor nota do jogo, né? Ele realmente tem esse sangue, tem esse gás, porém só a boa atuação dele não adianta. São alguns dos pontos aí que eu queria colocar no São Paulo. E O a Igor Gomes ele LDU, chegou a ser vinculado com alguns clubes europeus há pouco tempo, né? A exemplo do Ajax, o que Ajax, tem buscado, né, jogadores já em Cotia com frequência. Em sem Cotia dúvida. não, né? Formados em Cotia. David Neres e Antony são dois desses exemplos. E como, enfim, Léo já falou aí, vencer da LDU em Quito é muito complicado e o time também está bem ajustadinho, né? Tanto que está conseguindo ser líder do grupo com um time mais forte, né? E com mais potência, entre aspas, que é o River, né? Agora, então, vamos passar para o Flamengo. O Flamengo venceu 2-1 contra o Barcelona, jogo apertado no segundo tempo. Parecia que no primeiro o Flamengo ia ganhar tranquilamente, não foi isso que se viu no segundo tempo. O Barcelona pressionou bastante ali, jogou o Flamengo para o seu campo de defesa. O Flamengo que obviamente sofreu com uma pressão enorme antes do jogo, sem saber se ia ter jogo ou não. Sofreu muito com perdas. Alguns jogadores contraíram o coronavírus e aí ficaram fora da partida. E o Ministério, não sei se foi o Ministério da Saúde do Equador que fechou o estádio e não permitiu que o Flamengo entrasse durante um tempo, mas depois foi liberado. Enfim, a Conmebol garantiu que ia ter jogo, e aí houve jogo. E, enfim, o jogo em si, uma vitória de 2-1 do Flamengo aí, meio apertada e tal, mas o Flamengo tinha, né, suas limitações por causa das jogadores que não puderam jogar. Pedro fez mais um gol e a Arrascaeta, que está ali, né, jogando muito bem, ainda conseguindo jogar consideravelmente bem, fez mais um. 2-1 então Flamengo. Queria ouvir de vocês a opinião sobre esse jogo do Mengão aí, né? E o que esperar agora desses últimos jogos aí do Flamengo, que ele pega o Del Valle, o Júnior que está fortalecido, né? Saiu de uma vitória agora de 4-1 contra a equipe do Del Valle. A gente vai ter aí alguns tópicos a serem abordados, inclusive vou tentar ser até mais breve nessa introdução aqui. O Flamengo ele chega no Equador já com uma missão difícil, com todas aquelas casos de Covid-19, toda aquela ansiedade gerada, e não bastasse isso, as autoridades sanitárias de Guayaquil, né, aquela autoridade lá da cidade, estavam ameaçando fechar o estádio do Barcelona, o estádio Monumental, e ficou naquele impasse, né, se ia ter jogo ou não por algumas horas, até que isso, claro, reflete, né, no psicológico dos jogadores, preparação e tudo mais. Bom, no final aconteceu o jogo, Flamengo com alguns desfalques, vários desfalques, né, inclusive, e no jogo, especificamente falando, eu acho que sobressaiu o time mais forte. Eu acho que mesmo com todos aqueles desfalques, o time do Flamengo é infinitamente superior ao do Barcelona. Se não me engano, são 0 pontos somados pela equipe equatoriana. É assim, campanha ridícula. Primeiro Barcelona que tempo do chegou Flamengo. lá, chegou na semifinal em 2017, né? Então, assim, Exato. E assim, chegou no primeiro tempo, o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, bem diferente daquele último jogo contra o Del Valle, alguns outros jogos. Só que no segundo já começou a tomar aí uma pressão, o Barcelona tendo mais dificuldades, e fez a torcida aí lembrar de tempos não muito agradáveis de novo. No geral foram 3 pontos importantíssimos, mas aí tem, como você bem citou, aquela vitória do Júnior, né, que torna aí a sequência do Flamengo, enfim, não deixa nada garantido em relação ao futuro do Flamengo na Copa Libertadores, embora eu acredite na classificação do Rubro Negro para a próxima fase. Vou deixar para o Léo aprofundar aí alguns tópicos, depois a gente retoma aí a raciocínio. Bom, o jogo para o Flamengo era vencer ou vencer. O Domenech pressionado, depois da derrota pífia contra o Independente Del Valle, o jogo era vencer ou vencer para ele se manter no cargo. Acho que até o empate talvez fosse, ele também se mantinha. Apesar de todos os desfalques conta de lesão do coronavírus, o time que o Flamengo entrou em campo era um time para vencer. O Barcelona de Guayaquil, a exemplo do binacional, é a baba do grupo, é o time que você não pode se dar o luxo de perder pontos. Sobre o resultado do Júnior Barranquilla, é um resultado bom para o Flamengo brigar pela liderança do grupo até o fim e ruim para o Flamengo se classificar, que pode complicar a vida do Flamengo, mas vai jogar 2 jogos em casa. Enfim, o Domenech de novo acho que erra a escalação inicial, ele começa com
Tuller na lateral direita. Acho que o melhor era começar com o René na lateral direita, que fez um jogo decente contra o Santos no Brasileiro. E o menino Ramon na lateral esquerda. Porque o Tuller já tinha mostrado no jogo contra o Bahia que não sabe jogar ali. E não é culpa dele, ele é zagueiro, nunca jogou na lateral direita. Mas não comprometeu. O Barcelona, a prova de que o Barcelona é um time tão ruim que o Barcelona não conseguiu explorar a fraqueza do Tuller. Apenas um lance ali em que a bola tá na direita, o Tuller fecha como se fosse um zagueiro, né, característica. E aí abre um espaço ali pro, acho que o Arroio, né, ponta esquerda, e é o único lance perigoso que o Barcelona tem no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos do Flamengo muito bons. O Gerson jogando uma posição nova, que é como se fosse um meia ali pela esquerda, nunca tinha jogado antes, jogou muito bem, voltou, lembrou aquele Gerson do ano passado, de momentos muito bons. Falar sobre o Pedro. O Pedro tem que ser titular desse time. Quando todo mundo tiver apto novamente, o Pedro não pode sair do time. O Pedro, a cada 2 bolas, uma é caixa. Diferente do Gabigol, que a cada 5, uma. Muito mais oportunista que o Gabigol. Muito mais. O Pedro, ele é realmente um 9. O Gabigol pode jogar até o lado dele. O Gabigol não necessariamente tem que ser a referência. O Pedro é uma referência, ele é muito bom no que ele faz. Ele é um finalizador, é o melhor no Brasil nesse quesito. O Gerson, já falei que jogou uma excelente partida. O Arrascaeta também continua no nível altíssimo. Jogou pelo meio, de novo centralizado. Tá jogando muito bem ali. De novo deu show. Pra mim, o melhor em campo. O René, que é um cara que eu acho que vai muito bem na parte defensiva. Fez um jogo ruim. Não achei que o René foi bem. O René foi melhor na lateral direita, quando o Ramon entrou, do que na esquerda, propriamente. E aí falar um pouquinho também de um cidadão que a torcida cobra bastante, que a torcida já não aguenta mais que entre com a camisa do Flamengo em campo, que é o Lincoln. Que era uma promessa, né, da base do Flamengo. E que aí eu vou falar por que eu acho que o Lincoln não deu certo. E não vai dar, não adianta mais. O Lincoln subiu em 2017 junto com o Vinícius Júnior pro profissional. Ele subiu com 16 anos de idade. O Vinícius Júnior tem aquele quesito de craque. Você vê nele um cara que pode se tornar um craque no nível mundial. O Lincoln não é esse cara. O Lincoln não é um Renier da vida também. Ele é um cara que ele pode vir a se tornar um grande atacante, mas ele precisava jogar na base. E ele não jogou, ele subiu com 16 anos junto com o Vinícius Júnior. E desde então ele não joga. O primeiro ano ele jogou 4 jogos, no segundo ele jogou 22 e no 2019, que ele viria a ser o reserva imediato do Gabigol, ele perdeu a vaga pro Renier, que tinha 17. Ele foi ultrapassado pelo Renier e jogou 17 jogos, jogou menos que em 2018. E isso, claro, poucos jogos jogando 90 minutos, a maioria entrando, jogando poucos minutos. Então, assim, pro Lincoln, eu acho que era muito importante ter feito a base, o sub-20, né, que eu tô falando. Como não era tanto pro Renier e pro Vinícius Júnior, que eram caras que precisavam já chegar pro profissional para ganhar, enfim, massa muscular, aprender algumas coisas e aí já estavam prontos. E acho que essa falta de jogos no sub-20 atrapalhou bastante o Lincoln, que eu acho que não tem como. Hoje, no Flamengo, é um cara que o Flamengo só busca um time para vender por um preço bom. Já teve algumas propostas, o Flamengo recusou, achando que pode fazer mais dinheiro com ele. Não sei se pode, acho que já teve uma de 15 milhões de euros. Não sei se vale mais do que isso. E outro cara que eu queria falar é o Ramon, lateral esquerdo, que jogou. Vi vários jogos dele no início do ano, quando o Flamengo começou com aquele time sub-20. É muito bom lateral, o Ramon. É uma das grandes promessas da base do Flamengo. E eu acho que esse é um cara que o Flamengo tem que olhar de um olhar diferente do que apenas, é um cara que a gente vai botar um pouquinho, daqui a pouco vamos vender. Por quê? Felipe Luiz tem 35 anos. Felipe Luiz está indo para sua aposentadoria. O contrato dele acaba no final do ano que vem, do Felipe Luiz. E o Ramon é um cara que eu olho que pode já se tornar um possível substituto à altura. É um cara que já está no elenco, ano que vem pode se tornar talvez um reserva imediato. Talvez o Flamengo possa vender o René. E aí, a partir de 2022, com o Felipe Luiz, não sei se vai renovar. Acabando o contrato, Ramon possa se tornar um titular, a exemplo do Jorge, né, que era também muito promissor. Ele fez um bom ano ali em 2016 com o Flamengo, depois foi vendido. Acho que o Ramon tem muito potencial e tem que ser olhado com muito carinho. No mais, é isso. Acho que o Flamengo caiu. Também uma coisa que eu queria citar é que o Flamengo caiu muito no segundo tempo. O Flamengo fez 30 minutos bons, só que o jogo tem 90, né? 90 minutos, você não pode jogar apenas um terço do jogo bem. É uma característica do time do Domenech, isso, né? É uma característica desde que o Flamengo voltou da pandemia, basicamente, na minha visão. O Flamengo tá muito mal fisicamente. E isso fica muito nítido. O time, no segundo tempo, não conseguiu ter a bola. Quando o físico tá mal, o time não consegue desempenhar o tático bem.
E é isso que vem acontecendo, o Flamengo cai de rendimento. E assim, se você olhar para o time que jogou, porque no banco só tinha meninos, então você só substituía caso muito necessário. Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro são 3 jogadores com características de cair o físico no segundo tempo, mesmo no ano passado, que eram caras que volta e meia eram substituídos. E no jogo da terça não podiam, porque só tinha menino no banco. O cara mais experiente do banco era o Lincoln, que todo mundo odeia, né, da torcida. Então, mas eu acho que o time deu tudo de si, cara. Eu vi ali ao final do jogo os jogadores no chão, caídos, exaustos. O time deu tudo de si. E daqui a pouco a gente fala sobre a questão de ter jogo ou não contra o Palmeiras no domingo. Eu concluindo ainda sobre o Lincoln, eu acho que, inclusive, questão de um empréstimo poderia ter sido pensado há muito tempo também, né, para ele ganhar rodagem. Não é possível o cara passar tanto tempo assim no banco. Se a gente fizer um apanhado de grandes momentos do Lincoln no Flamengo, quais que a gente pode citar assim? O gol da classificação contra o Grêmio na Copa do Brasil 2018 Só isso. e o gol dos acréscimos do Botafogo. Pô, aquilo ali foi na Bacia das Almas, né? E acabou por aí, sabe? Acredito que é a oportunidade dele ganhar oportunidades fora do Flamengo já vem sendo necessária há um bom tempo. E acho que é o melhor para ele e para o Flamengo. Eu tô curioso para ver como é que o Domenech, né, sei lá, vai mexer com a base aí do Flamengo durante os jogos. E obviamente que no próximo jogo contra o Palmeiras, ele, por ter testado positivo, né, ele não vai estar comandando o time na beira do campo. Mas eu tô curioso para ver como é que ele vai botando esses moleques aí da base, que também tem muito futuro, alguns deles, né? O próprio Ramon, como o Léo falou, e outros também têm chance de entrar. Essa questão do Lincoln, né, foi uma questão, eu acho que pode ser o chamado pulo de etapas, né? Assim, é meio não dá muito para entender por que, que o pessoal do Flamengo, na época que ele subiu, fez isso também, né? Acho que foi muita expectativa já com o Vinícius Júnior, já quis subir os dois, que já eram muito promissores na base, enfim. Acho que não tinha tanta necessidade daquilo, podia ter segurado um pouco, como o Léo falou, ele na base, acho que daria uma rodagem maior para ele, ou agora, acho que agora o empréstimo talvez seja a melhor solução para que ele possa desenvolver um pouquinho melhor o futebol dele aí, né? Vamos ver se o Flamengo vai pensar nessa possibilidade aí futuramente, ou então se vai vender, né? Mas se vender não vai ser por um valor muito alto, né? Já foram apresentadas propostas aí altas, um pouquinho mais altas, mas acho que isso aí não vai aparecer novamente não, por causa até do momento do jogador, né? Bem diferente, né? Bom, o Flamengo agora pulou para segundo lugar, o Júnior está vindo logo atrás em terceiro, né? E o Independente Del Valle, mesmo perdendo lá o jogo contra o Júnior, segue em primeiro. Barcelona, como o João Marcelo já pontuou aí, está com 0 pontos, é o último colocado. Vou falar um pouquinho aqui do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras empatou de 0-0 com o Guarani, o time paraguaio aí. O Palmeiras teve a maioria da posse de bola, porém sofreu com mais finalizações aí do Guarani, foram 13 contra 4. O time paraguaio chegou bem ali no ataque. O Palmeiras segurou, assim, foi administrando o resultado e o jogo terminou empatado por 0-0, né? O jogo aí do Verdão. O Verdão segue aí no seu grupo, está seguindo em primeiro, em segundo vem o Guarani, em terceiro o Bolívar e o último Tigre, que era meio que o saco de pancada do grupo, o time que está na segunda divisão, né, do Campeonato Argentino. Palmeiras, assim, não foi um resultado, né? O Palmeiras podia ter ganho o jogo, obviamente, porque o Guarani é um time inferior de qualidade, né? Mas, enfim, o resultado já foi bastante útil e o Palmeiras pode se classificar na próxima rodada, né? Vamos ver como é que eles vão desempenhar. O Atlético Paranaense também continua em primeiro do seu grupo, 9 pontos, aí vem em sequência o Wilstermann e o Colo-Colo, segundo o Wilstermann em terceiro o Colo-Colo, o último colocado é o Peñarol no grupo. O Atlético Paranaense venceu o Colo-Colo por 2-0, jogou bem o Atlético. O Furacão conseguiu administrar bem o Colo-Colo, que é um time fraco, né? Um time que está muito abaixo, já faz alguns anos, né? O Atlético está com novas peças aí tentando se encaixar, botando alguns moleques que vêm da base, enfim, algumas apostas e está conseguindo voltar para aquela forma lá de 2019, 2018. Está indo aos poucos, mas vai indo ainda mais com o Eduardo Barros, que é um técnico aí que é promovido, né, da categoria sub-23, que tem conseguido gerenciar bem a equipe. Mais um Grenal também nós tivemos e mais uma vitória do Grêmio. Pois é, sem surpresas, mais uma vez, né? O Inter tá virando filho do Grêmio, né? Como costumo dizer lá no Sul.
o Grêmio é o pai do Inter no momento, e é verdade, não deixa de ser verdade. O time do Kudê finalizou mais, né? Teve mais a posse de bola, mas o time de Renato foi mais, vamos dizer, aproveitou mais as chances que teve e venceu mais uma vez a equipe colorada. O Inter e o Grêmio estão empatados em pontos, né? Lá nas primeiras colocações do grupo. Em terceiro lugar, ali vem o América de Cali, em quarto, Universidade Católica. O Grêmio é o pai do Inter, isso é verdade. Aí o jogo foi mais uma vitória do Grêmio, obviamente, mas o que pode explicar tanta superioridade do Grêmio nesses confrontos recentes aí? Porque o Renato também está vindo numa fase péssima, né? Horrível, para cima do Kudê. Só uma observaçãozinha pequena aqui. Quem recebe a alcunha de papai no Sul, geralmente é o Inter. E, assim, é uma prova de que o mundo dá voltas, né? Porque são 10 jogos de invencibilidade que o Grêmio vai construir para cima do rival e contando, né? Mas vou deixar para o meu amigo Léo aí da sequência. Só uma pequena observação histórica toda essa rivalidade. No momento né? No momento não tem nem o que falar, acho que é inquestionável isso. É o grande calcanhar de Aquiles do trabalho do Kudê até agora. É o único ponto que você pode falar mal, que é o confronto contra o Grêmio e o time do Renato. O Grêmio, cara, assim, não fez uma partida brilhante, o Grêmio deu um chute a gol. O único chute a gol, o Marcelo Lomba aceitou, acho que foi um chute até bom, mas talvez assim um goleiro um pouco melhor, assim, um goleiro da primeira prateleira do futebol brasileiro teria defendido. E foi o único chute a gol. O Inter deu 3 também, o Vanderlei trabalhou um pouco. E era um jogo de vida ou morte pro Grêmio. Se o Grêmio perde o jogo, a chance de nem passar de fase era grande, porque ia ficar com 4 pontos, junto com a América de Cali e a Universidade Católica. E aí, é claro, ainda podia classificar, mas ia ser sofrido até o fim. E venceu e agora divide a liderança com o Inter. O Renato finalmente conquista alguma vitória relevante, né? Que vinha sendo muito criticado, ao contrário do Kudê, que vinha sendo muito elogiado. E esse jogo faz com que os papéis se invertam temporariamente. O PP foi quem fez o gol no Grêmio, inclusive, né? O menino tá se destacando bastante de 2019 para cá, né? Tem chamado bastante atenção aí. Agora, com a saída do Everton Cebolinha, sem dúvida, ele tem uma responsabilidade ainda maior de dar certo, né? De ser o novo produto de exportação aí da equipe gremista. Então, no Sul, mais uma vez deu Grêmio. Com o Santos venceu o Delfim, a equipe equatoriana aí, né? Um clássico das baleias, né? O peixe e a baleia. O símbolo do Delfim, para quem não sabe, é uma baleia, né? O Santos é o peixe. Então, podemos chamar aí de clássico aquático. E o Santos ganhou de 2-1 contra o Delfim. Mais uma boa atuação de Marinho, que inclusive fez um gol aí na vitória do Peixe, né? Foi muito merecida. O Santos está apresentando um futebol que eu não esperava, né? Porque estava muito limitado com o Gesualdo, agora está com o Cuca tentando voltar aí ao normal. Foram 16 finalizações do Santos, 5 no gol, a posse de bola e tal. Tudo bem que o Delfim é um time mais fraco, né? Mas Libertadores nunca é tão fácil assim, né? Só os times que foram muito fracos foram o Binacional da vida, né? Que toma 8-0 e 6-0, enfim. Enfim, o Santos é líder ainda do grupo, mesmo, né, passando por muitos problemas aí, né? É líder com 10 pontos, Defensa e Justiça é segundo com 6, o Olímpia vem em terceiro com 5 pontos e o Delfim é o último colocado do grupo com apenas 1. Então, fechamos Libertadores, vamos falar de Copa do Brasil. E a Copa do Brasil também teve os seus bons pedaços aí, suas boas histórias, né, nesse meio de semana. A gente teve a classificação do Botafogo, né, para cima do Vasco no clássico. Foi um jogo horrível, assim, temos que combinar que foi um jogo muito ruim tecnicamente. As equipes tentaram fazer, né, jogo direto algumas vezes e tal, outras vezes, enfim, erraram muito passe. Foi basicamente isso. Erraram muito passe. Os jogadores pareciam estar escorregando em campo, né? Porque dominavam tudo errado também. Foi um jogo bom para os zagueiros, né? De ambos os times. Um jogo bom para os goleiros. Eu vou destacar o Andrei no Vasco, inclusive mais uma ótima partida, um ótimo jogador, um cara que se sobressai muito no time bem irregular do Vasco, né? Iago Pikachu, em mais uma partida mais ou menos, entrou, foi substituído pelo Neto Borges, que fez uma partida péssima, entregou a bola para o Botafogo e tirou algumas chances para a equipe vascaína. E o Botafogo, assim, foi bem regular. O Botafogo, em alguns momentos, só se defendeu, né? Em outros, tentou chegar ao ataque, porém falhou muito em erros de passe. Enfim, a partida
foi o destaque quer dizer, no Botafogo o destaque foi para o Honda mesmo, que fez uma boa partida no meio de campo, roubando algumas bolas, enfim, conseguindo conduzir um pouco o time mais para ataque. O Matheus Babi foi apagado, o Calu foi um pouquinho apagado, mas o Botafogo aí na garra, né, na raça, se classificou. O empate por 0-0 foi suficiente, né, para classificar o Botafogo, que já tinha vencido por 1-0 no primeiro jogo lá no Newton Santos. Então, eu quero ouvir de vocês aí sobre esse jogo Vasco e Botafogo e o que esperar, então, do Fogão para as oitavas da Copa do Brasil. O sorteio, lembrando, é no dia 1º de outubro aí das oitavas. Depois eu dou eu cito os outros times que estão classificados aí, porque a gente ainda vai falar um pouquinho mais de Copa do Brasil. Bom, o jogo foi o que eu pelo menos esperava, né? O Vasco com a bola, estava em desvantagem no marcador e o Botafogo se defendendo. O Botafogo teve o mérito de construir o resultado em casa, 1-0. Apesar de ser dois times que normalmente se defendem, né? Na maioria dos jogos que jogam no Brasileirão, o Vasco tinha que vir para cima, jogando em casa, precisando do resultado. O Vasco bateu 64% de posse de bola ao fim do jogo e só 2 chutes no gol, né? O Botafogo nem chutou a gol. E aí a gente vê que o Ramonismo, né, que tanto falam, tem, tem suas falhas, né? O Vasco no Léo, início. mas é que o Ramon não comandou o time, né? Claro. Ah, Kelly, aí é inocência da sua parte. Tava o auxiliar lá, tava com o rádio, tava falando com quem? Presidente do Vasco? Ou era o Ramon? Ele não combinou à beira do campo, mas o time é treinado por ele e ele tava claramente falando, não sei se de alguma cabine em São Januário, né? Com ali o auxiliar que estava comandando o time naquele jogo, porque o Ramon testou positivo para o coronavírus. Mas enfim, o Vasco, que era uma equipe que até que disputando o brasileiro, era uma equipe que conseguia terminar em gol as poucas situações que criava de chance, né, ao longo dos jogos. E eu falei aqui que isso não ia acontecer de agosto até fevereiro do ano que vem. Isso em algum momento iria acontecer das bolas não entrarem, das poucas chances que o Vasco cria, e foi o que aconteceu. Quando o Cano não faz aquela única bola para ele, o Vasco não tem repertório técnico para vencer um jogo. Destaque realmente, como o Caio falou, pro Andrei, que é um jogador muito bom. O Benítez também tentou. Colocar o Ribamar de ponta direita, acho que não foi uma escolha muito sábia, né? O Ribamar é um cara de área, enfim. Também é um cara que tem suas deficiências, mas não é para jogar na ponta direita. Ele tinha outras opções no banco para botar ali naquele setor. E o Botafogo se defendeu, tá no direito dele. É um time que é realmente defensivo e sai no contra-ataque. Nem conseguiu esse contra-ataque durante o jogo. Mas avança o Botafogo. É o clássico com menos rivalidade que eu sinto aí no futebol no Rio. É o clássico com menos rivalidade, mas esse jogo até que foi pegado, sim. Teve confusão na saída ali do. Quem quer sair, se era o Caio Alexandre ou o Era Honda. o Honda que ia sair. O Benítez deu um empurrão no Honda. O clássico é chamado de clássico da amizade, é o que considerado que menos tem rivalidade aqui no Rio. Exato, clássico da amizade. Olha o nome que tem, né? Já diz muita coisa. Mas, e foi isso. O Botafogo avança, com méritos no primeiro jogo de ter feito 1-0. E vamos ver até onde segue o Glorioso. Eu apontar aqui dois destaques, um do lado e o outro pro outro. No caso do Vasco, eu indico aí o zagueiro Miranda, né, de 20 anos. Ele tem feito boas atuações desde o Campeonato Brasileiro, nesse jogo aí da Copa do Brasil. E outro zagueiro do Botafogo, né, o Canu. Eu acho que se a gente pegar aí os dois jovens zagueiros do Botafogo, o Canu e o Benevenuto, talvez o Canu reúna até mais qualidade que o próprio Benevenuto. Enfim, a respeito do jogo, como o Léo bem disse, não foi nada muito além do esperado, foi um jogo bem morno, bem chato. O Vasco não conseguiu criar muito, a bola chegou pouquíssimo lá no Cano, e com isso a gente sabe que o time perde muito. É o time do Ramon Menezes mostrando aí suas fragilidades com o tempo. O Botafogo nem jogou, né? Quase, vamos combinar. Jogou em cima da vitória conquistada com muito mérito em casa. Assim, a atmosfera que se criou para o jogo foi de um jogo decisivo, né? Um jogo que ia ser até como é que eu vou definir assim? Aquele jogo que um time ataca, o outro ataca, eu não lembro qual é a palavra que usam para definir, mas, enfim, ia ser mais ou menos assim. Foi isso que foi pintado, né? O jogo. Porém, foi muito ruim tecnicamente, porque na minha opinião, parecia muitas vezes os jogadores não sabiam nem dominar a bola, passavam muitas vezes errado, enfim, os que se destacaram nesse quesito, especificamente, foram o Honda e o Andrei, né? E até eu citei o Andrei e o Honda por causa disso, né? Miranda, e como eu citei também os zagueiros, o Miranda foi muito bem,
E o Canu fazendo ótimas partidas recentemente pelo Botafogo. De fato, aí é um bom zagueiro, interessante zagueiro que está fazendo sua primeira temporada agora, ganhando sequência aí no Fogão. E assim, o Botafogo se classificou, como eu já falei, com garra, com a raça, né? Teve que fazer teve que se dedicar ao máximo aí para conseguir a vitória para cima do Vasco, né? E obviamente que a torcida em São Januário faz falta, né? Muita falta, porque poderia ter empurrado o time para o resultado, porque estava precisando somente de um gol aí para trazer para os pênaltis. Nem isso conseguiu, né? Errou muito ali na frente da área. Cano foi, né, anulado aí pelos zagueiros do Botafogo, teve muita dificuldade, a bola, né, não chegou nele praticamente, né? E o Ribamar, né, na direita não deu, né? Não conseguiu ali progredir. O Vitor Luiz segurou ele ali um pouco no segundo tempo. O próprio E Benítez também, aparentemente, foi bem anulado. Uma das grandes válvulas de escape aí do Vasco. Acabou ficando ofuscado aí pelo Botafogo. para você ver, né, como Benítez e Cano eles fazem falta quando eles não jogam a bola toda, e o Thales também há muito tempo já sem jogar aquela bola, né, que mostrou um tempo atrás para o Brasil. E o Botafogo, acho que ele passa agora, vamos acompanhar aí, porque o Botafogo pode pegar qualquer um dos outros 15 times que se classificaram, né, não tem essa coisa de pote. Vamos esperar para ver, né? É o único dos 12 grandes aí que sobrou na Copa do Brasil, essa que está sendo uma Copa do Brasil bem com bastante surpresa aí, né? Vamos ver o que vai ser. Uma das surpresas ontem foi, né, a vitória do Atlético Goianiense para cima do Fluminense, que venceu de 3-1, eliminou o time tricolor das Laranjeiras aí. Um jogo que o Fluminense, enfim, errou muito novamente. O Odair mexeu mal, né, nas substituições no Fluminense, e o Atlético foi eficiente. O Atlético de Wagner Mancini, que quando, né, ele consegue arrumar o time para o jogo, joga bem, consegue fazer um jogo consistente. Foi isso que aconteceu ontem. O Atlético fez um ótimo jogo, conseguiu vencer. Teve inclusive um gol ali do Marlon, que era, né, o jogador aí da base do Fluminense, e o Matheus Vargas no final garantiu a classificação para o Dragão. E o Dragão está classificado, então para a próxima fase, conseguiu dinheiro, é importante. Todos os outros times que passaram também conseguiram um dinheiro muito importante, né? América Mineiro passou aí da Ponte Preta, né? E agora segue para a próxima fase. O Ceará, inclusive, meteu uma goleada aí no Brusque, né? No agregado foi 7-1. E o Juventude também passou para a próxima fase, vencendo o CRB. Todos esses times ganham aí uma grana bacana e agora seguem para as oitavas. Os jogos das oitavas que vão ser nos dias 28 de outubro e 4 de novembro, né? Bom, agora, então vamos passar. A gente quer discutir um pouquinho só essa questão do Palmeiras e Flamengo, essa complicação aí toda, porque o Flamengo teve muitos casos de Covid-19 na semana. Depois do jogo, inclusive, foram muitos confirmados. Inclusive, o próprio técnico Domenech Torrent, o time está totalmente desfalcado. Não teria muita condição de trazer um time consistente para a partida, e é isso que vai acontecer, né? O Palmeiras quer jogar, o Palmeiras quer jogo é Palmeiras e Flamengo, né? A CBF definiu o mínimo de 3 atletas saudáveis ontem, né, para que haja partida em uma reunião, né? Definiu esse mínimo de 3 atletas saudáveis. O Flamengo vai com um time muito remendado, com jogadores da base, muito jovens. O Palmeiras provavelmente vai com seu time normal, né? Vamos ver, né, o que pode acontecer aí, o que pode vir a acontecer nesse jogo. Os jogadores que estavam infectados, inclusive lá no Equador, voltaram em um voo, né? Ali todos eles juntos em um voo desde o Equador até o Brasil. E olha, agora vamos ver. Eu acho que esse jogo vai ainda dar muita polêmica até o dia, né, da partida. Então quero ouvir de vocês. Tem que ter jogo, teria que ter jogo mesmo. Aparentemente a CBF vai confirmar o jogo, vai rolar jogo. Mas eu queria saber de vocês, isso aí é maldade do Palmeiras, assim, fazer uma coisa dessa? Ou o Flamengo também, né, que ele quis que o futebol recomeçasse, né, a diretoria do Flamengo foi aqui, como deu o start, o pontapé inicial para o reinício do futebol no Brasil. Tem que aceitar as consequências, é isso aí, o protocolo falhou, não teve jeito. Qual a opinião de vocês em relação a isso, assim? Porque esses são os dois lados aí da história, né? Alguns dizem que o Flamengo né, que quis recomeçar tudo e que tem que aceitar com as consequências agora que está sofrendo. Outros dizem que é crueldade, enfim, até com os meninos aí que vão jogar, que tiveram que vir do Equador para o Brasil, tiveram que sofrer para caramba aí. E eu queria ouvir a opinião de vocês, então. Na minha mera opinião, eu acho que o jogo tinha que ser cancelado, que não tinha que rolar, maldade do Palmeiras, mas eu quero ouvir de vocês. A primeira pergunta que eu faço é até quando? Até quando o Flamengo vai ser o culpado pelo futebol voltar no Brasil? O Flamengo realmente fez pressão lá nisso para o Carioca voltar.
Já a respeito do brasileiro, cara, assim, se só o Flamengo quisesse, o brasileiro não tava acontecendo. Acho que isso é muito claro. Até quando o Flamengo será ocupado pela volta ao futebol no Brasil. Mas, enfim. O Flamengo claramente teve um surto, né? Do coronavírus no elenco, na direção do Flamengo. E foi tudo, acho que está muito óbvio, foi no Equador, porque o Flamengo, desde a volta, teve os 3 casos no início da quarentena, quando o voo retornou os treinamentos, que foi até divulgado que foi o Gerson, o Gabigol e o Lincoln, mais para agora. E desde então só teve o César e o Diego Alves. Por que quando teve o César, não teve um surto e mais jogadores pegaram? Porque o protocolo do Flamengo funcionou naquele momento. O protocolo estava indo muito bem. Houve uma quebra, o protocolo falhou no Equador. A logística a gente sabe que é muito mais difícil no país, né? Foi a primeira vez que o Flamengo viajou para fora do Brasil desde a volta. E o protocolo falhou. O Palmeiras claramente quer jogar para vencer, para ganhar 3 pontos. Porque o Palmeiras também está mordido com o Flamengo, que são 2 times que vêm disputando essa questão de serem os ricos do Brasil, né? E o Flamengo, ano passado, demitiu os 2 treinadores que o Palmeiras teve no ano. O Felipão caiu quando perdeu no Maracanã 3-0, e o Mano Menezes caiu depois no 3-1 no Allianz Parque. Então o Palmeiras está mordido com o Flamengo, evidentemente, e quer ganhar vantagem em cima desse surto que acontece na linha rubro-negro. E assim, acho que vai ter jogo, né? Já teve até chamada na Globo, enfim, vai ter jogo mesmo. Mas acho que assim, o Palmeiras só pensa na vitória, não pensa nem nos seus próprios jogadores, na proteção, porque eu acho que ainda vai ter alguns jogadores do Flamengo que testaram negativo, que vão entrar em campo com o coronavírus, mas que não vai conseguir detectar através do teste. E aí os jogadores do Palmeiras podem pegar, e aí pode ocorrer um surto no elenco do Palmeiras. O Palmeiras, pensando apenas em 3 pontos de um campeonato de 38 rodadas, não está pensando nos jogadores. O sindicato dos atletas era contra o jogo, o Palmeiras ficou surpreso até com isso, né? Enfim. Eu acho que também não deveria ter jogo. Eu acho que o Palmeiras só pensa no seu umbigo, como é assim no futebol brasileiro, cada time pensa no seu umbigo. O Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo só pensa em si. E por isso que a gente não tem uma liga organizada para tirar a CBF do poder, é por isso, porque cada time pensa no seu. E É vamos exemplo ter do Clube jogo. dos 13, né? Que teve até um certo tempo atrás, e depois teve a Primeira Liga e Exato. nada E disso deu aí, certo. quando começou a cada um pensar no seu próprio umbigo, acabou, né? A primeira liga também foi um fracasso completo. Vai ter jogo, o Flamengo vai com poucos titulares, o Gerson, que era um cara que teve no início, não pegou acho que muito conta disso, ele e o Lincoln. O Flamengo vai com alguns titulares, um time muito de jovens mesmo. Só tem zagueiro disponível da base, atacante cheirando o Pedro e o Lincoln só tem da base. Então o Flamengo vai com o time alternativo. E o Domenech também tá corona, então também não tá treinando o time, então não sei também como que vai ser, como é que tá sendo os treinamentos, enfim. Vai ter jogo, acho infeliz ter jogo pela questão médica da saúde dos jogadores, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Mas acho que vai ter jogo mesmo. Vamos pro jogo e vamos ver o que vai acontecer no domingo. Falando da CBF, também é importante lembrar de outros 2 casos aí que ocorreram, né, de times que foram brutalmente afetados pelo coronavírus, o caso do Goiás e aí o caso do CSA, da segunda divisão. E como que a CBF permite que essas coisas ocorram? Como que esse jogo, como que o Goiás foi forçado a jogar, mesmo com sei lá quantos desfalques. O CSA também jogou. Isso demonstra a falta de coesão no campeonato, como vocês bem ressaltaram aí, e a falta de um comando assim, eficiente da CBF. Acho que passa também não apenas na diretoria do Flamengo, que está sempre no centro dos debates aí, essa questão da CBF também prejudica bastante. E aí quando a gente fala de Goiás e CSA, a gente fala de 2 times que não têm a infraestrutura do Flamengo, né? Então é mais perigoso ainda. A questão do jogo do Flamengo, eu acredito que vai sim ter, vai ocorrer Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vai a campo como puder, né? Utilizando aí alguns jogadores da base. E, enfim, embora o retorno do Campeonato Brasileiro tenha sido assim, uma articulação não apenas da diretoria do Flamengo, claro, né? Não depende só de um clube, mas a diretoria do Flamengo também colhe o preço de um retorno precipitado do Carioca e de outras questões humanitárias que não cabe falar agora, mas, enfim, não justificando, mas é outro lado da história aí que também tem que ser ressaltado. A diretoria do Flamengo vem colecionando aí tristes episódios no quesito humanidade. Mas
Enfim, esse caso aí do Palmeiras, realmente questão do jogo. Sou contra a realização do jogo contra o Palmeiras, mas fazer o quê, né? É o jogo. Só para lembrar que a CBF adotou as mesmas regras que a Conmebol está utilizando, né? Que o Kelly falou aí que 3 jogadores. E o Flamengo alegou que só tinha 12 disponíveis, sendo 3 goleiros. Só que assim, se você botar os meninos da base, que nem tem que ser inscritos, né, no Brasileiros, que eu tô falando, na Libertadores tem que ser, vai sempre ter mais que 13. Então, assim, acho que não faz muito sentido essa regra, porque se você ficou. E detalhe, o Flamengo não também teve um caso de um menino do Sub-20 recentemente, nessa semana. Então, os caras que estão subindo do Sub-20 podem ter pego desse cara. Então, assim, o Palmeiras está correndo um risco desnecessário. Acho que se fosse ao contrário, a direção do Flamengo faria a mesma coisa. Não, não acho que a direção do Flamengo é boazinha nesse sentido, realmente faria a mesma coisa, mas a gente também vê a hipocrisia do Palmeiras, porque o Vanderlei deu uma entrevista há pouco tempo falando que se tivesse um número de casos elevados como o Flamengo está, não deveria ter jogo, enfim. Se vamos ver se alguém vai perguntar isso para ele antes do jogo ou até na coletiva após o jogo. Bom, então bora passar logo pro palpitão, né? A gente, enfim, discutiu aí essa questão do jogo. Pelo jeito vai ter o jogo mesmo, Palmeiras e Flamengo, vai ser no domingo às 4 horas da tarde. Vamos passar para o palpitão da 12ª rodada do Brasileirão. A gente já teve um jogo dessa rodada aí sendo realizado na quarta-feira, mais uma vitória do Sport para cima do Corinthians, 1-0 do Leão, né, para cima do Timão. O Sport está chegando ali em 7º colocado, bom resultado até o momento do time do Recife. Claro que tem 2 jogos a mais do que alguns times ali da parte de cima, mas é surpreendente considerando até o nível do elenco. E Jair Ventura, que você criticou, hein, Léo? Tá fazendo até agora, sim, claro que tá retrancando bastante o time, mas tá conseguindo as vitórias aí, né, pro Sport. De certa forma surpreendente, mas tudo bem. Futebol tem dessa, futebol é uma caixinha de surpresa, qualquer um se retrancando aí no futebol brasileiro do nível que está pode ganhar, fazer resultados bons como ele vem tendo. Parabéns ao Jair Tortura. Vamos aí para o palpitão da rodada, os resultados da rodada passada. Eu, Léo e Matheus empatamos com dois resultados corretos. João Marcelo ficou com um e acabou mais uma vez perdendo aí o palpitão. João Marcelo não consegue nunca ganhar. Obviamente, quando todo mundo tiver empatado, a gente não vai declarar vencedor. A questão é que aqui teve um perdedor, então tem que ter vencedor. Eu, Léo e Matheus vencemos. Então eu estou na liderança agora do palpitão, do placar do palpitão com 3. Léo está com 2, Matheus está com 2 e João Marcelo com 0 ainda. Enfim, vai ter que comer muito arroz com feijão aí. Então bora lá. Inter e São Paulo, primeiro jogo da rodada, 7 horas da noite, sábado. Eu vou de vitória do Internacional. Vitória do Inter. Vitória do Inter. Atlético Paranaense e Bahia, 7 horas da noite, no sábado. Vitória, na minha opinião, do Atlético Paranaense. Vitória do Atlético Paranaense. Vitória do Atlético. Atlético Mineiro e Grêmio, 9 horas da noite, do sábado. Eu vou de vitória do Atlético Mineiro. Vitória do Galão da Massa. Vitória do Atlético. Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, 11 horas da manhã. No domingo, eu vou de vitória do Vasco nessa. Vitória do Vasco. Empate. Palmeiras e Flamengo, né? Vai ter o jogo aí nas circunstâncias atuais, eu creio numa vitória do Palmeiras. Empate. Vitória do Palmeiras. Atlético Goianiense e Botafogo às 6h15 do domingo, eu vou de vitória do Botafogo. 2 times que inclusive se classificaram agora no meio de semana na Copa do Brasil. Empate. Empate. Ceará e Goiás, 6h15, também, né? Mesmo horário e mesma data. Eu vou de vitória do Ceará. Vitória do Ceará. Vitória do Vozão. Santos e Fortaleza, às 8h30 do domingo, eu vou de vitória do Santos. Vitória do Peixe. Vitória do Santos. Fluminense e Coritiba vai ser na segunda-feira. Acho que também vale a pena, né, de fazer o palpitão às 8 horas da noite. Eu vou nesse de empate. Vitória do Flusão. Vitória do Fluminense. Então é isso, cobrem-nos, né? A gente está fazendo esse palpitão, uma coisa que está dando certo, a gente gosta de fazer, a gente se diverte depois lembrando dos resultados. É isso, espero conseguir na liderança aí. Estou com pena do João Marcelo, claro, mas ele está tentando aí, está tentando com todas as forças. A gente teve na quinta-feira, né, a Supercopa da UEFA, que foi entre Bayern de Munique e Sevilha. Vitória do Bayern por 2-1 e mais um título aí para o Bayern dessa Supercopa, né? O Bayern de Munique, inclusive, deu uma vitória convincente aí para cima do Schalke 04, 8-0, né? No fim de semana, na primeira rodada do campeonato alemão. Foi muito bem o Bayern, inclusive está jogando muita bola, né? Tá um rolo compressor de fato. Sevilha, que sempre dá dificuldade nessas competições, menos na Champions, até que
que conseguiu ir bem, segurando um pouquinho, mas não, mesmo assim não teve como conter a equipe bávara, que segue aí muito bem na temporada europeia. Nesse meio de semana aí, a gente também teve a questão do Suárez, né? O desmanche aí do Barcelona, né? Que tá rolando, muito jogador indo embora. Suárez foi um deles, foi para o Atlético de Madrid, uma perda gigante para o Barcelona, né? Considerando o nível da importância do Suárez para o time, era um jogador que tem muita essa identificação aí com a equipe da Catalunha, porém teve que ir embora aí, né? A situação atual do clube estava dificultando a permanência dele, ele teve que sair, foi para o Atlético de Madrid, agora é rival do Barcelona, e vamos ver como é que vai sair esse Atlético de Madrid aí, que já tem Diego Costa, né? Vai ser interessante também ver. Vamos ver se o Atlético essa temporada consegue jogar um pouquinho melhor. Ainda tem o João Félix também, lembrando a grande promessa aí. Bom, então é isso, a gente vai fechando esse episódio por aqui. A gente ainda quer tentar comentar um pouco sobre ligas europeias nos próximos episódios, a gente vai tentar dar uma otimizada aí no tempo para ver se a gente consegue encaixar também, né? Que a gente já tem as ligas europeias já todas, né, com seu início já todas estão rolando aí. A gente quer dar uma comentada mais fixa nelas, porém o tempo não está permitindo muito para a gente no momento. Então é isso. Gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui, até esse momento do episódio com a gente. Muito obrigado. O Matheus não compareceu nesse episódio, né? Inclusive, que coincidência, né? Enfim, ele ter desaparecido nesse episódio aí. Pois é, né? Uma coisa chata, né? Chata. Bom, gostaria de pedir para vocês aí que estão vendo no YouTube, que se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho e tal. Se você está assistindo nos aplicativos de streaming, eu peço para que você siga a gente aí, siga acompanhando o nosso podcast, que a gente está fazendo com muito amor e carinho, está dando aqui para vocês esse presente toda sexta-feira ou todo sábado, enfim, a gente normalmente está postando em um desses 2 dias. É isso, muito obrigado aos meus 2 colegas aí que estão fazendo comigo esse programa, o Matheus também, quando ele aparece, é isso. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Seguimos em frente, até a próxima. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Queria destacar que eu fui o único que acreditei na classificação do Fogão para a Copa do Brasil. E se você tem algum questionamento sobre a pauta do programa, reclame com o âncora, que é ele que cria toda a pauta aí que a gente debate ao longo do programa. No mais é isso e até a próxima. Prazer estar com vocês aqui no nosso programa. Aproveitar aqui meu espaço e fazer um pronunciamento, né, sobre a crise do palpitão, que é momento de crise para João Marcelo Santos. Queria dizer que em momentos, no quadro em que consagrou ninguém menos do que o Rei Romário do trio de ataque, é uma honra estar com 0 pontos. Você vê que aqui não é meu espaço. O lugar é em debates sérios, em quadros sérios. Esse aqui é o quadro de humor que eu deixo para os palhaços. Obrigado, até a próxima. E sigam-nos aí nas redes sociais. Sigam-nos no Twitter também, @AtaqueTrio, né? A gente está lá também. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Hoje foi um episódio bastante bom e eu agradeço a presença de você novamente, aí que você está assistindo. É isso. Até a próxima e aquele abraço. Valeu. Subiu o cabeção!